Vamos esperar todo mundo entrar. Se você estiver assistindo o replay, seja bem-vindo. Oi! Oi, Vanessa! Oi, Delcídia! O Paradinho, não lembro o nome. Oi, Kelly, boa tarde pra vocês. Vou esperar o pessoal entrar pra gente começar, tá bom? Boa tarde, Érica. Vocês estão me ouvindo bem? Ou será que é melhor com fone? Assim vocês me escutam melhor? Melhor com fone, né? Boa tarde para quem tá entrando. Melhor com fone? É isso que vocês estão falando? Boa tarde, Natália. Bom, acho que eu vou começar então. Eu vou olhar de vez em quando aqui pra baixo, porque eu anotei tudo que eu tenho pra falar pra vocês, né? Então vocês não reparem, porque às vezes eu posso esquecer, né? E aí eu vou dar uma olhadinha. Eu peguei todas as perguntas que me fizeram, colocaram lá na caixinha. E aí eu fiz um resumo, né, de tudo e coloquei já na explicação, tá bom? Tá igual com fone ou sem fone? Tanto faz? O fone tá meio enroscado. Oi, Cleide, boa tarde. Então, eu vou explicar sobre a função do sono. Depois eu vou falar sobre como que o cérebro funciona. Depois eu vou falar sobre os benefícios de ter uma boa noite de sono, as consequências de não ter uma boa noite de sono e também vou passar algumas dicas para melhorar a qualidade de sono de vocês. Mas vocês me ouvem bem, né? Vocês estão me ouvindo? Será que deu uma travada aqui? Ah, então tá bom. Pensei que tava travado. Beleza. Aí eu vou pedir pra vocês, se puderem, compartilhar, né, essa live com as pessoas que vocês conhecem, que tem problema, que tem dificuldade pra dormir ou que acorda no meio da noite, né? E aí eu já vou falando aqui pra vocês que quem tá falando aqui não é uma pessoa que tem todos os dias uma qualidade de sono bom, né? Tem dias que não são tão bons assim. E aí, né, eu vou falar pra vocês o que eu tenho aprendido, o que eu tenho colocado em prática e tem dado certo. E aí, acredito que se vocês aplicarem, também vai resolver pra vocês, tá bom? Então, compartilha que quanto mais pessoas souberem disso, melhor, né? Mais pessoas vão ter uma qualidade boa de sono, tá bom? Então, assim, olha, o normal, o correto, é a gente dormir entre 6 e 8 horas. Menos que isso é ruim, mais que isso é ruim também. Então, é importante a gente ter uma noite com 6 ou 8 horas de sono. E para que serve, né? Serve pra gente se regenerar, né? Então, recupera a imunidade. Por isso que quando a gente fica doente ou quando a gente faz uma cirurgia, alguma coisa, o indicado é o quê? O repouso, né? Mas não é só o repouso por conta da cirurgia, também é por causa do sono, porque quando a gente está em repouso, a gente acaba dormindo, né? E esse dormir vai ajudar a regenerar as células e a gente se recupera mais rápido.
Então é importante ter sempre esse repouso e o sono. Então, deu uma gripe forte, é bom ter aquele descanso, né? Boa tarde para quem tá entrando agora. E aí, também assim, tudo que a gente vê durante o dia, mesmo aquilo que a gente só passa o olho, tá andando no ônibus, passou o olho, viu uma placa, mas não prestou atenção. Tudo isso fica gravado no nosso cérebro. O cérebro, ele capta tudo que vê, tudo que ouve e até o que fala. Então fica aquele monte de informações dentro da nossa cabeça. E é durante o sono que o cérebro vai separar aquilo que é bom e vai aproveitar. Por exemplo, você assiste uma aula ou você assiste uma live que tem informações importantes, então o cérebro vai separar e vai falar, opa, isso aqui é bom, eu vou guardar. Ou então ele vai falar, isso aqui, uma placa que você viu, não, isso aqui não presta, eu não preciso disso, então eu vou jogar fora. E é daí que vem os sonhos, aliás, que a gente sonha, é uma resposta, né, dessa limpeza do cérebro. É o que ele está jogando fora, é o que entra ali no sonho. Por isso que costuma ser coisas tudo bagunçada, né? Então, é isso que acontece. Então, essa é a função do sono também. É separar, organizar ali e também fixar. Fixar na nossa mente, né? A luz mudou aqui. Mas acho que tá bom, né? Então, é por isso que a gente sonha, né? Mas o principal motivo mesmo, aliás, a principal utilidade do sono mesmo, é a regeneração das células. Isso, Natália, tipo a hora da faxina, é isso mesmo. Então, é a recuperação dessas células, né? E aí, o nosso sono, ele tem ciclos, ele funciona com ciclos. Talvez vocês já até ouviram falar sobre isso. Eu vou falar de modo resumido, porque muita coisa não dá tempo, né, pra falar tudo. Mas eu dei uma resumida e vai dar pra entender, tá? Então, existem dois ciclos, que é o NREM e o REM. O NREM, ele tem 3 níveis. Oi, Orlando. Tem 3 níveis. Então, o primeiro nível é aquele da sonolência. É quando você começa a ficar com sono, que você tá ali já deitado, né? Já tá querendo dormir. Isso demora mais ou menos 5 minutos. Em torno de 5 minutos. Depois, um segundo nível é quando você começa a cochilar, mas você ainda consegue escutar as coisas que estão acontecendo ali no ambiente. Então, você está cochilando, é o segundo nível. E ele também dura mais ou menos 5 minutos. Depois, no terceiro nível, você já tem um sono um pouquinho mais forte, um pouquinho mais reconstrutor, que dura em torno de 45 a 50 minutos. E é nessa hora que acontece a regeneração celular. E depois vem o ciclo REM. No REM é um sono bem profundo. E ali é que acontece a limpeza das memórias. Então, além de limpar, ele vai fixar e vai organizar. É nessa hora desse ciclo, né? E ele representa de 20 a 25% do sono e dura 90 minutos. Então, quando a gente tem uma noite ruim, não sei se vocês já repararam, né? Fala aqui pra mim, quem que já reparou que quando a gente tem uma noite ruim, a memória não funciona no dia seguinte? Coloca aqui pra mim, quem já reparou isso? Já teve uma noite ruim e no outro dia tenta lembrar das coisas e não funciona, não consegue. Deixa eu ver, quem que já passou por isso? Porque eu já passei várias vezes. Durmo mal, no dia seguinte quero fazer alguma coisa e não consigo lembrar das coisas. Não, às vezes esqueço o nome das palavras, às vezes esqueço aonde eu ia ou o que eu tinha que fazer. Olha lá, a Delcídia, né, com certeza. Sempre acontece, a Cíntia falou. O Orlando ou a Miriam que tá usando esse Instagram? Fenômeno K10 diz que não lembra de nada. Exatamente, é isso que acontece. Por quê? Porque não entrou no sono profundo
e também não teve a limpeza de memória. Então o cérebro continua com aquele monte de informação do dia anterior. E aí, imagina isso várias noites seguidas, né? O que que acontece com a gente? E aí, durante a noite, a gente fica entre esses ciclos, né? Entre o NREM e o REM. A gente fica fazendo esses ciclos. E são mais ou menos 4 ciclos de cada um. E o REM, ele dura 90 minutos. Então, se você fizer a conta dos minutos, a gente chega nas 8 horas, que é o indicado para a gente ter uma boa noite de sono. Então, tem pessoas que com 6 horas já está satisfeito, mas tem pessoas que precisam das 8 horas. E aí, cada um tem que se conhecer, né? Tem que observar para saber o que é melhor para cada um. Oi, Sheila, oi, Nath, a Juliana também. Sejam bem-vindos, viu? Todo mundo. Então, eu estava explicando aqui, né? Expliquei sobre o ciclo do sono, expliquei também qual é a função, né, do sono. E aí, por que a insônia acontece? Na maior parte é a fuga da dor. Por quê? Que dor é essa, né? Que fuga da dor? O que acontece? Quando a gente acorda, normalmente a gente não gosta de acordar. Quem aqui já enjoou da música do despertador? Quem já teve que trocar a música do despertador porque enjoou, não aguenta mais ouvir aquilo. Quando toca a música fica com raiva, não tá tacar o celular longe. A Sheila precisa de 24 horas para dormir. Então, minha filha, pode procurar um médico porque existe um distúrbio do sono onde a pessoa dorme e só acorda para comer e para ir no banheiro. Kelly também tá precisando ir no médico, 14 horas. Eu sempre. A Evelyn também troca, né, a música do despertador. Eu também, troco várias vezes. Então, o que acontece? A gente traumatiza o nosso cérebro. Então, ele entende que toda vez que ele acorda, acontece algo ruim. Por quê? É a música, né? Por exemplo, se você acorda com um susto, sempre, o cérebro também vai entender isso, que toda vez que ele acordar vai ser ruim. Então, para que ele não sinta isso, o que ele faz? Foge do sono, não quer dormir. Deu para entender? Então, para não sofrer, para não ter que acordar, ele não quer dormir. Então, isso é o que mais acontece com as pessoas, né? E, deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Isso, então, assim, ó, e aí o que acontece? Quando a gente começa a traumatizar, né, o nosso cérebro, ele começa a cada vez menos querer dormir. Então, a maioria das pessoas que tem dificuldade com o sono, é isso que acontece. O cérebro já está traumatizado, tá? E a falta desse sono vai causar alguns distúrbios. O que causa a falta do sono? Alguém sabe? Quem que quer falar aí? Eu quero, mas não consigo. Então, você quer, mas o seu cérebro não quer mais. Né? Alguma coisa aconteceu. Provavelmente o seu cérebro relacionou com alguma coisa, que eu vou falar adiante, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre coisas que o cérebro também pode estar relacionando com o sono, e por isso a dificuldade de dormir. Por exemplo, né, o distúrbio a falta de sono causa alguns distúrbios, alguns não, muitos distúrbios, né? Mas eu citando 3 apenas, tem o ronco, né? Que é o que todo mundo tem. Ó, a Kelly comentou irritação, cansaço, dor de cabeça, ansiedade, isso mesmo. A falta de sono causa tudo isso, causa estresse, é verdade. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem tudo isso, né? E aí, vou citar 3 aqui, né? Que eu falei, o ronco, a apneia, né? Não sei se todo mundo já
sabe o que é a apneia, mas a apneia é a falta de respiração, né? Então a pessoa para de respirar por alguns minutos, minutos mesmo, não é segundos, né? E a pessoa depois volta a respirar. Então o distúrbio do sono causa isso, né? E também causa insônia, né? O que é a insônia? A insônia é a dificuldade de pegar no sono e de continuar dormindo. E é normalmente a pessoa que tem insônia, ela não entra no REM. Então ela tá sempre no NREM, que é aquele ciclo curtinho e que não é profundo. Então a pessoa não descansa. Ela, a maioria das vezes, né, ela não vai conseguir descansar. A Miriam tem apneia, fica irritada. Exatamente, né? Eu também fico muito irritada quando eu não durmo. E é isso. Então, o cansaço, quando a gente não dorme, a gente não descansa, né? E o cansaço mental, ele é pior do que o cansaço físico. Por exemplo, às vezes você vê uma pessoa, né, que tá trabalhando com um serviço ali pesado, né? E aí você olha e vê a pessoa carregando alguma coisa pesada, você fala assim, eu não sirvo para um trabalho desse, não, porque eu não tenho força, né? Eu me canso, não consigo. Só que aí você entra no escritório e fica lá 8 horas planejando, né? Usando a sua cabeça para pensar. E aí quando você chega em casa, você continua pensando. Você continua pensando no que você estava fazendo, no que você precisa fazer e você não conseguiu desligar. Já aquela pessoa que trabalha pesado, que pega mesmo no pesado, ela se cansa também, mas ela cansa o físico, ela não cansa a mente. E aí quando ela chega em casa, ela toma um banho, janta, dorme, descansa o corpo, porque a mente tá tranquila, e no outro dia tá preparado para trabalhar de novo. Quando perco o sono, parece que trabalhei em obra, de tão cansada que eu fico, mesmo não fazendo muitas coisas. Exatamente. Por quê, gente? Porque o cérebro é o que comanda o nosso corpo. E se você não descansa o cérebro, como é que você vai conseguir fazer as coisas, né? Não quer. A gente não consegue mesmo, não tem força, né? Tá tudo aqui, né? Começa pela mente. Então, uma boa noite de sono vai evitar esse cansaço. E aí, eu vou falar aqui sobre potencializadores desse distúrbio, né? O que potencializa? O que aumenta a chance de você ter distúrbio como a insônia, por exemplo? Uma das coisas muito importantes é a falta de horário para dormir e acordar. É, isso mesmo. Não ter uma rotina para dormir e acordar dificulta o sono. Quando a gente é criança, ou que quem tem filho, né, vai saber, a criança tem horário, né? A gente sempre põe horário para a criança dormir. Então vai dormir 8 horas, por exemplo. E a criança dorme sempre, todos os dias naquele horário. Só que quando a gente cresce, isso se perde, né? Você perde aquela rotina e às vezes começa a fazer, a cada dia dorme um horário, né? Cada dia faz uma coisa num horário e não tem esse horário para dormir. Então o cérebro ele fica desacostumado, perdido, ele não sabe o que fazer. Então uma das coisas é isso, né? É essa falta de horário para dormir e acordar. Também outra coisa importante jantar muito tarde, né? Então às vezes a pessoa come um pratão de comida, né? Come lá uma feijoada e vai dormir. Ou então pede uma pizza. Come quase a pizza inteira e vai dormir. E eu não tô falando aqui de nutrição, né? Eu tô falando de sono. Mas com certeza, para nutrição, essas dicas também vão valer muito, né? Então, a pessoa que come e já vai dormir, o que vai acontecer? Quando nós dormimos, a concentração de sangue maior está no nosso cérebro, pra gente ter uma boa noite de descanso. Porque a mente está ali trabalhando, aquele ciclo que eu falei pra vocês, que vai estar limpando, vai estar organizando. E aí, o que acontece? Me perdi aqui, que eu fico olhando os comentários e aí eu me perco, né? Então, a concentração do sangue tá na cabeça, no cérebro. Só que quando a gente come, a concentração de sangue vai pro
pro intestino, né? Pra poder digerir, né? O estômago, o intestino vai digerir aquela comida. E aí você deita pra dormir. Aí o que acontece? O cérebro que precisa do sangue, daquela concentração de sangue, não tem. Não tem sangue ali. Então não vai ter uma boa noite de sono. Não sei se vocês já perceberam isso. Quando a gente come e logo vai dormir, é horrível dormir. Eu me sinto muito mal. Então qual que é o correto? Algumas pessoas falam em 2 horas. Mas não, o correto são 4 horas. Então você come e após 4 horas você pode dormir. Aí você vai falar pra mim, ah, mas e aí? 4 horas depois eu já tô com fome. Pode acontecer. Aí o que você vai fazer? Você vai tomar um chazinho desses relaxantes, né? Não vai tomar chá mate, essas coisas, porque aí é pior. Tem cafeína, vai te deixar desperto. Então, você tomar um chá de camomila, de erva cidreira. Algumas pessoas falam assim, ó, eu tomo até remédio pra dormir e não durmo. Você acha que um chá vai resolver meu problema? Então, o chá, ele pode não resolver, mas ele ajuda muito. E se você fizer ele concentrado, melhor ainda. Então, às vezes você ainda não percebeu o benefício, né, de usar esse chá. E aí, você fazendo isso, você pode tomar um chazinho e pode comer umas 3 bolachinhas. Tá ótimo. E aí, você vai dormir. Não vai estar pesado o estômago e a concentração do cérebro, do sangue vai continuar no cérebro. Então, você vai conseguir ter uma boa noite de sono. E quando você tem uma boa noite de sono, qual é o benefício, né? Então, o benefício é prevenir a obesidade, né? Por quê? Porque quando a gente dorme, o nosso organismo ele produz um hormônio chamado leptina. E é ele que é responsável pela saciedade. Quando você passa a noite acordado, costuma dar fome várias vezes, não é? Comenta aqui pra mim, que quando você fica acordado, você fica com vontade de comer ou não? A Cíntia, remédio não, chá de melissa, chá de melissa diz que é muito bom, né? A Natália, amo chá. Qual a indicação pra dormir bem? Ou serve qualquer um? Ó, a Cíntia até já respondeu aqui, chá de melissa é muito bom pra dormir. Eu uso muito erva cidreira, porque eu gosto. E é um chá bom. Ontem eu experimentei esse de maracujá, gostei bastante. Sinto muita fome quando durmo tarde. Vontade de atacar a geladeira. Exatamente, muita vontade, dá fome. Então, por quê? Porque o nosso corpo não está produzindo esse hormônio da leptina, que é o que dá saciedade. E aí você come e engorda, né? Então, quando você dorme bem, você tem um hormônio, você não vai querer comer e vai dormir muito bem. E também, quando a gente dorme pouco, o nosso sistema produz, o nosso corpo produz um hormônio chamado grelina. E essa grelina é responsável por reduzir a energia. Então ele fala assim pro organismo assim, ó, não gasta energia não, segura tudo aí, porque eu vou precisar dessa energia. E aí é isso que é o responsável pelo quê? Pelos pneuzinhos. Sabe aqueles pneuzinhos que a gente tem aqui assim que não sai? Então, exatamente. Esse hormônio é o que joga a gordura desnecessária fora. Então, se você dorme pouco, você vai ter bastante desse hormônio e você vai reter muita gordura, o que vai causar gorduras localizadas, que é o que a gente se mata para perder, né? Tá sempre querendo fazer alguma coisa para perder essas gorduras, principalmente as mulheres, né? Também regula a pressão arterial, né? Então, tem alguém aqui que tem pressão alta ou pressão baixa? Comenta aí pra mim. Se tem alguém aí que tem pressão baixa ou alta. Tá explicado os meus pneus. A Glaucia tem pressão alta, a Cleide tem pressão baixa. Então, vocês que têm problema de pressão, vocês dormem bem? Alta, baixa, alta.
Então, ó, pressão alta. Miriam tem. Então, exatamente. Provavelmente vocês que têm problema de pressão não têm uma boa noite de sono, né? Então, é importante o sono justamente também para isso, para regular a noite, para regular a pressão arterial, né? E assim, ó, para adultos, né, o que eu falei do horário de 6 a 8 horas, eu falei para adultos, tá, gente? Para crianças não é esse horário, crianças dormem muito mais. Adolescentes não querem dormir mais, mas eles também precisam dormir bastante. Eu acho que deixa eu ver aqui, eu ia falar, né, do hormônio. À noite é o horário que a gente cresce, né? As crianças crescem, os adolescentes crescem, por isso que eles têm necessidade de dormir bastante. E os adultos que não crescem mais, mas eles têm a disposição. É aí que vem a disposição. É quando você dorme bem. Por isso que alguém comentou aí, né? Quando eu não durmo, eu não quero fazer nada. Então, não quero fazer mesmo, porque não tem força. Não tem força. A energia, né? Não tem. Não dormiu, não repôs. Desde que comecei a ter pressão alta, também comecei a ter insônia. O Glauci, talvez tenha sido ao contrário. Talvez você já estava com sono ruim. Não a insônia, mas talvez você já vinha com sono ruim e isso daí causou a sua pressão alta. Né? Dá uma olhada nisso, porque talvez tenha sido ao contrário. Escalda-pés à noite também é ótimo para tirar a energia da cabeça e acalmar a mente. Olha que legal. E é verdade. Tem uns óleos essenciais que as pessoas usam para fazer, né, o escalda-pé também, que dizem que é muito bom. Eu nunca usei não, mas falam que é muito bom. E aí, o que desencadeia a insônia também, né? É o estresse psicológico, né? Então, quando você está muito estressada, você acaba não conseguindo dormir. Quando a pessoa tem dores persistentes, porque quem que consegue dormir com dor, né? Não dá. Então, a pessoa que tem dores persistentes, ela vai acabar não conseguindo dormir mesmo. E aí, toda noite com essa dor persistente, vai levar a uma insônia. Por quê? Porque quando acontece algumas noites sim, outras não, ainda não é insônia. A insônia mesmo é quando já tem um período que você anda fazendo isso. Um período que você já não dorme. Então isso é caracterizado a insônia. Né? A insuficiência cardíaca, né, quando a pessoa tem, também pode causar insônia. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca deixa a pessoa em estado de alerta. É um medo que a pessoa tem. Então quando está em alerta, não quer dormir, fica disposto, fica desperto, né? Então, se alguém tem insuficiência cardíaca, também pode ser esse o fato da insônia. Também quem tem tireoide, quem tem distúrbio gástrico, né? E tem uma coisa que pra mim foi novidade, que é a síndrome das pernas inquietas. Não sei se vocês já conhecem a síndrome das pernas inquietas. Já viram alguém que não para de mexer as pernas? Tá sentado, fica tremendo a perna, tá em pé, tá mexendo a perna, o tempo todo tá mexendo a perna. Essas pessoas, elas têm essa síndrome das pernas inquietas. E durante o sono, elas também têm a mesma agitação. E aí, ela pode chuta a coberta, chuta o parceiro, tem várias coisas que podem acontecer e ele mesmo pode acordar com os seus movimentos. Então, ele vai ter uma... A Vanessa falou eu. A pessoa vai ter uma noite ruim, porque vamos supor que ela chuta a coberta cai no chão, vai passar frio, aí vai ter que acordar para ir levantar a coberta e pegar, né? Ou às vezes o próprio movimento à noite faz a pessoa acordar. Então, também vai ter uma noite ruim. Quando as mulheres, né, já estão na menopausa, também pode desencadear a insônia. E quem usa álcool, nicotina, cafeína antes de dormir, né? Lembrando daquele período lá das 4 horas, também funciona para isso. Tem pessoas que falam assim, vou tomar uma caipirinha, uma pinga, alguma coisa para poder dormir. Não, é ruim. O álcool é ruim também pro sono. Paola respondeu, você tem pernas inquietas ou você toma uma antes de dormir? Eu acordo com meu próprio ronco. É verdade, eu também.
Com o seu próprio ronco eu acordo. E também uma coisa que é mais comum, que até já foi comentada aqui, que eu vi passando nos comentários, é o excesso de pensamento, a mente acelerada. Quem aqui tem mente acelerada? Quem pensa demais? Excesso de pensamento. Deita pra dormir. Tem um bichinho me incomodando aqui. Deita lá pra dormir e fica pensando, pensando, pensando. O pessoal tá rachando o bico do quê, gente? Ó, tem muita gente aí com a mente acelerada, né? Excesso de pensamento. É o que a maioria das pessoas tem. O Edson falou que é assim. Quem nunca casou e tem filhos dorme igual uma múmia. Ah, nem sempre, hein? Eu acho que tem muito jovem aí que não tá conseguindo dormir, não, hein? Penso até no aumento do arroz. Então, agora eu vou entrar aqui na mudança de comportamento. O que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade, né? Pra gente conseguir dormir bem. Tenho tudo, menopausa, pressão alta, sono ruim, perna inquieta e excesso de pensamento. Misericórdia. Boa noite, Rafa. Seja bem-vinda. Então, o que a gente precisa fazer para melhorar? Eu li uma matéria esses dias que dizia que os nossos últimos pensamentos ficam rodando no nosso cérebro a noite inteira enquanto a gente dorme. Então, se o pensamento for ruim, lascou. É verdade. E normalmente, quem tem excesso de pensamento normalmente não é pensamento bom, né? É sempre um pensamento, uma preocupação, né? Então, o que precisa ser feito? Precisa ter uma rotina, né? Lembra que eu comentei que não ter um horário para dormir, não ter um horário para acordar faz com que a gente não durma bem? Então, vamos começar a educar o nosso cérebro. Ter, a partir de hoje, uma rotina. Então, estipula lá na sua família como que você consegue. Por exemplo, todo dia às 10 horas é o horário que eu vou dormir. Aí você vai falar assim pra mim, mas eu não tenho sono. 10 horas da noite eu não tenho sono, eu tô desperta. Mas você vai deitar mesmo assim. Você vai educar o seu cérebro. Ele tem que entender que às 10 horas é horário para dormir. É como se fosse uma criança, né? Então vai adestrar o seu cérebro. Outra dica é manter o quarto escuro. Se tiver uma luz, tem que ser uma luz vermelha. Quem não consegue dormir com o quarto escuro totalmente, coloca uma luz vermelha, porque a luz vermelha, ela não atrapalha, ela não prejudica o cérebro, ele não desperta, entendeu? Então, se você precisa de um abajur, troca a lâmpada do abajur e coloca a lâmpada vermelha, ou aqueles de tomada, coloca a lâmpada vermelha. Outra dica é, se você for levantar para ir no banheiro, não acenda a luz. Não acenda a luz. Por quê? Porque quando você está dormindo, um sono, né, profundo, você está lá no sono REM, no ciclo REM, lembra? Que é o onde limpa as memórias. Aí você sentiu vontade de ir no banheiro, você despertou. Se você for no banheiro e colocar só uma luz vermelha, você vai no banheiro, volta para a cama e você vai continuar no ciclo que você estava. Se você acende a luz, você vai despertar e aí quando você deitar, você vai começar tudo de novo. Então você vai perder aquele ciclo onde você estava. Não, a Nath falou, ou usa a luz vermelha. Isso, exatamente. A luz vermelha para ir ao banheiro. O que eu faço tudo no escuro? Essa é econômica. A dica também é você colocar um papel celofane, sabe? Papel celofane vermelho. Você pode colocar numa lanterna que você tem em casa. Então você forra a lanterna e quando você acordar, você usa essa lanterna para ir até o banheiro. Ou você pode colocar até nessa luzinha do celular. Eu coloquei no meu.
E aí quando você acende a lanterna, vai aparecer, vai ficar a luz vermelha e não vai te atrapalhar. Então essa é uma dica também, né? E aí, antes de dormir, para quem tem excesso de pensamento, antes de deitar para dormir, antes de ir para a cama, pega um caderno e faz um download da sua mente. O que é esse download? Então você vai baixar da sua cabeça, da sua mente, as suas preocupações, as suas ansiedades, as coisas que você tem que fazer no dia seguinte e vai colocar no papel. Tudo. E se você puder colocar em detalhes, melhor ainda. Por que o detalhe? Porque assim, vamos supor que você, no outro dia, você vai sair, um evento importante, você preparou a sua roupa e deixou a roupa toda lá preparadinha. Só que você foi deitar e lembrou que esqueceu de colocar um cinto que você ia usar com aquele vestido ou com aquela calça, sei lá. Aí você vai ficar pensando, eu não posso esquecer de pegar o cinto, não posso esquecer de pegar o cinto. E você vai ficar nesse ciclo, pensando. Por quê? Porque você não confia na sua mente, você não confia. Então você tá com medo de esquecer aquilo, você vai ficar pensando. Então o que você puder anotar de detalhe vai ser melhor, porque você vai passar a confiar. Você vai falar assim, bom, já tá anotado, então eu não vou me preocupar com isso. E aí vai ser mais fácil para você dormir. Então, esse download ele é muito importante, tanto para atividades que você vai fazer no dia seguinte, quanto para problemas, para preocupações, né? Tudo, por exemplo, amanhã eu tenho que ir no mercado, amanhã eu tenho que limpar alguma coisa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Então, você anota tudo que você tem para fazer, né? E outra coisa que é muito importante, que eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam. As pessoas que são casadas aqui, qual é o lugar que você tem as DRs com o marido? Que você resolve problemas, que você conversa? Qual é o lugar, qual é o cômodo da casa que você faz isso? Responde aí pra mim, a mulherada. O homem também pode responder. Edson. O Edson, onde é que você tem DR aí na sua casa? Qual cômodo? Não tenho DR na casa toda. Na sala, a Natália falou. O Edson falou no quarto. Na sala, na cama, sofá. Alguém mais? Na sala. Então, principalmente cozinha. Olha, eu nunca tive DR na cozinha, eu acho. Não sei. Bom, principalmente aqueles que têm filhos, costumam fazer o quê? Colocar as crianças pra dormir e depois ir pro quarto e lá ter a DR que precisa. E então, o que acontece? O seu cérebro, ele vai relacionar o seu quarto como um local ruim. E aí, quando você entrar ali no quarto pra dormir, o que vai acontecer? O cérebro não quer ficar ali. Então, ele não quer dormir. Entende? Então, a cama, o quarto, ele tem que ser um lugar aconchegante. Tem que ser um lugar que você queira estar. Um lugar gostoso, um lugar que acolhe o casal, né? E que o casal tem demonstrações de afeto. Então, tem que ser um lugar agradável. Então, se for conversar um assunto importante, um assunto sério, então vai para outro cômodo da casa. Faz como algumas pessoas aí falaram, no sofá, no banheiro, na cozinha, menos no quarto. Então, não deixa o seu quarto ficar com essa marca, porque o cérebro, ele marca, né? Ele vai ficar assim, em alerta, sabe? Tipo, aqui vai acontecer uma coisa ruim, eu não quero ficar aqui. E aí vai ser difícil para você pegar no sono. Outra coisa que muitas pessoas não acham que é bobeira. Por exemplo, invista em
lençóis, em travesseiros. Não precisa ser caro, mas de qualidade. Por quê? Porque imagina você deitar num lugar áspero. Vai querer ficar ali? Num travesseiro ruim, que é muito alto ou é muito baixo, vai querer ficar ali? Não vai, né? Então, quanto mais agradável, quanto mais gostoso estiver, um lençol limpo, poluição visual também atrapalha, então muita coisa bagunçada, portas do guarda-roupa aberto, essas coisas não fazem bem, fazem com que o cérebro relacione o quarto com uma coisa ruim. Por exemplo, você tira a roupa do varal, aquele monte de roupa, e joga na sua cama. Na hora de dormir, não tem lugar para deitar. Você tem que tirar essas roupas da cama. Será que o cérebro quer dormir? Ele não vai querer. Por quê? Porque o cérebro é preguiçoso. Ele não quer fazer esforço. E aí você vai ter que dobrar aquelas roupas, tirar da cama para depois dormir. Então, não vai ser legal. Então, evita de fazer isso, né? Bagunça, né? Deixar muita bagunça, essas coisas. Então, se você quer melhorar, né, a qualidade do seu sono, se você quer dormir melhor, comece a investir mais no seu quarto. Se você tiver que pintar a casa, só pode pintar um cômodo, comece pelo quarto, né? Deixe o quarto numa condição bem agradável, bem aconchegante, que você sinta prazer de estar ali. Vai ajudar muito, muito mesmo no seu sono. Isso daí, tudo que eu tô falando pra vocês, é uma ancoragem, né? Isso se chama ancoragem. É o quê? É quando o cérebro relaciona alguma coisa, ou que ele viu, ou que ele ouviu, ao momento, né? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui e eu quero ver se vocês acertam, tá bom? Então, se eu falar aqui 3 palavras pra vocês, Ayrton Senna e música, o que vem na cabeça de vocês? Pode escrever aqui. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando agora. E aí, se eu falar Ayrton Senna e música, o que vem na cabeça de vocês? Isso é uma música que vocês estão cantando? Fórmula 1. Isso mesmo, aquela musiquinha do Ayrton Senna, né? Então o cérebro gravou a música com a pessoa, relacionou com a pessoa, com o momento, com a corrida. Então isso é uma ancoragem e é isso que a gente precisa fazer para o nosso cérebro. Ele precisa, você precisa relacionar coisas boas com o momento de dormir, para ele entender. Todo mundo cantando a musiquinha do Ayrton Senna. Eu não vou cantar porque eu sou ruim demais de cantoria. Já cantei até Sampa Crio, né? Vocês já viram aí no Stories, né? Mas eu não sou muito boa, não. E falando, né, da DR, por exemplo, né? O solteiro não tem DR, né? Não tem com quem ter DR. Mas se ele vai pro quarto e lá ele só fica pensando coisa ruim, ele também vai relacionar, né? Porque lembra que o cérebro foge da dor? Então o cérebro vai falar, não quero a cama, não quero ficar na cama, porque eu quero fazer outra coisa, porque aqui é ruim, né? Então evita esse tipo de coisa. Quando você fica lá, rola para um lado, rola para o outro, não sei se já aconteceu com vocês, rola para um lado, rola para o outro, fala assim, eu não vou dormir hoje, não vou dormir. Aí você pega o travesseiro, vai para a sala, deita lá no sofá, dorme. Já aconteceu com vocês isso? E assim, rápido demais. É porque é justamente isso. O cérebro já relacionou o quarto com um local ruim. E quando você vai para a sala, não tem nada relacionado ali com o sofá. E aí você acaba dormindo. Você mudou o ambiente, você dormiu. Entende? Então, o que é preciso? Precisa fazer com que o seu cérebro relacione coisas boas. Por exemplo, assim, ó, você ter uma rotina, mas não só de dormir, você ter uma sequência de coisas que você faz. Então, é um ritual do sono, né? Então, por exemplo, você, todos os dias, no mesmo horário, na mesma ordem, você vai fazer, vamos supor, apagar as luzes,
fechar a cortina, acender uma luzinha baixa, né, uma luz ambiente, ou até a luzinha vermelha mesmo, colocar um som, uma música, mas aí não precisa ser aquela música que você gosta, assim, que você agitada, você põe uma musiquinha relaxante, isso, um ritual, exatamente. Você pode colocar som de chuva, muitas pessoas usam, aqui em casa a gente usa também, o som de chuva, que faz com que as crianças dormem assim, ó, muito rápido com o som de chuva. Quando eu tento fazer eles dormirem sem som de chuva, demoram demais para dormir. Colocou o somzinho, dorme. Relacionou a chuva com dormir. Então, pode ser tanto visual, né, quanto auditivo. E pode ser cheiro também. Aquelas pessoas que gostam de aroma também podem colocar um aroma. São dicas para você fazer a sua rotina do sono, né? E esse ritual do sono, ele realmente funciona. Não vai ser do dia para noite, né? Vai demorar um pouquinho, porque ele já está acostumado com uma coisa, né? E o cérebro, ele não gosta de gastar energia, então ele vai sempre para aquilo que ele já está acostumado. E aí, quando você quer tentar mudar o hábito, você precisa de muito tempo adestrando, entendeu? Então, você vai fazer esse ritual por muitos dias, por mais de um mês, talvez, para começar a funcionar. Então, não desista, porque a gente às vezes faz uma vez, não deu certo, já cai fora, né? Já não quero mais. Mas não faça isso. Respeite a rotina. Fixe ela na sua mente por mais de 21 dias. Por mais de 21 dias. Então, é muito tempo? É muito tempo, mas você vai ter resultados. Vai ter ótimos resultados. Outro exemplo de ancoragem, né, que eu ia falar, esqueci de comentar. Quando a gente fala assim, ó, amo muito tudo isso. O que vem na cabeça? O que vem na cabeça de vocês? Se eu falar, amo muito tudo isso, ou peça pelo número. Leandro todo dia tem a rotina de matar os pernilongos do quarto. A Evelyn respondeu, Mac, a Cleide respondeu, a Natália falou que o cérebro precisa de tempo para se acostumar com a rotina, é isso mesmo. Então você precisa dar um tempo para ele. Ó, óleo de jasmim no umidificador e algumas respirações. Também, exercício de respiração é outra coisa que ajuda demais. Eu uso uma que, assim, eu aprendi um tempo atrás e comigo funciona. Você puxar o ar, né, pelo nariz, prender e contar até 6. Aí você solta o ar pela boca contando até... Não, você segura contando até 7. E solta o ar pela boca contando até 8. E assim, eu faço umas 3, 4 vezes e eu já sinto bastante melhora. Mas pode fazer 10, né? 10 vezes. Quando eu comecei a fazer, eu comecei com 10. E, por exemplo, também a criança, quando a gente pega o bebê, a gente põe pra dormir, a gente fica lá batendo na bundinha do bebê, né? E aí ele dorme rapidinho. Então, também é uma ancoragem. Relacionou a batidinha do bumbum, é a hora de dormir, é a hora que dá sono. Ou então você põe a fraldinha assim no bebê, pertinho dele. Ele também relaciona a respiração, ali respiração, eu falei, a fralda, né, com o sono. Então, por mais que a gente seja adulto, a gente pode ter também alguns estímulos assim. Eu conheço pessoas assim que até hoje usa um paninho para alisar a noite. Não é mais aquele paninho de bebê, né? Mas quando tem um paninho para ficar alisando perto, dorme melhor. Outra coisa que você pode fazer é até com você mesmo, no seu próprio rosto. Por exemplo, se você passar a mão assim no nariz, ou na testa, onde você quiser. E as primeiras vezes você vai fazer muito. Mas daqui a pouco você vai fazer 1, 2 vezes, pronto, já caiu no sono. Então, adestrar o cérebro é a melhor coisa.
né, pra gente conseguir dormir bem. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Como eu falei no início, eu peguei as perguntas que as pessoas tinham feito, né, e respondi já aqui nessa explicação, né, que as perguntas eram quantas horas tem que dormir, né? Teve uma pessoa que comentou por que eu acordo todo dia às 2 da manhã. Então, provavelmente, né, essa pessoa teve algum acontecimento nesse horário que marcou o cérebro. E aí, todo dia nesse horário, ele desperta. Então, precisa ver aí, pensar, né, o que foi que fez com que o seu cérebro entendesse que você precisa acordar às 2 da manhã. Quem tem filho, por exemplo, às vezes o filho nem acorda mais, mas a mãe continua acordando. Porque já acostumou com aquele horário, então toda vez acorda naquele horário. Então o que eu tinha para falar para vocês é isso. Não sei se deu para entender, se vocês gostaram. Se tem alguma pergunta. Já tô com sono. Amei essa live. Obrigada, Cíntia. Bom, eu espero que... Eu quero saber... Eu vou marcar aqui a Priscila. Não dá pra marcar, né? O sono da tarde é tão eficaz quanto o da noite? Não, o sono da tarde ele não é bom. Ele é bom para pessoas de mais idade e para crianças. Agora, tem alguns estudos que falam que tirar um cochilo de 10 minutos é bom, 10 a 15 minutos. Só que já tem outros estudos que falam que tem que ser 50 minutos. Então, tem que ver aí como que o seu corpo reage, porque tem pessoas que dormem à tarde e dormem muito bem à noite, então tá tudo bem, né? Já os idosos, os mais assim idosos, eles precisam de um descanso à tarde, porque eles se cansam mais, né? Eles têm mais fragilidade. Só que também não pode ser muito, então no máximo 1 hora à tarde de descanso, para não afetar a noite de sono. Só à noite que a gente tem um descanso realmente reparador, com todos aqueles benefícios que eu falei pra vocês. Eu durmo melhor à tarde do que à noite. Então, às vezes você acha que tá dormindo melhor, mas na verdade o seu cérebro não tá funcionando bem. Não tá fazendo aquele ciclo lá correto. E aí você não consegue dormir bem à noite. Então, e o seu corpo ele já acostumou assim. O ideal é que você troque. O ideal é que você comece a acostumar o seu cérebro a dormir à noite e não à tarde, para você poder ter esses benefícios. Pessoal zoando tudo aqui com a cor do meu batom. Se não for o ciclo inteiro, nem cochilo. Porque às vezes o que acontece? A pessoa acorda mal-humorado, né? Dorme um pouquinho para descansar e depois acorda mal-humorado. Eu antes eu dormia bastante à tarde, hoje eu já não posso mais dormir, a idade vai chegando, né? Eu já não posso mais dormir à tarde, porque eu durmo à tarde e já afeta a minha noite. Então eu evito, né? E quando eu acordo, normalmente eu tô mal-humorada também. Então eu evito dormir à tarde agora, né? Eu durmo só à noite mesmo. E assim, como eu falei, é a mudança de hábito, então demora, mas vale a pena. Então faz um chazinho à noite, tudo isso já faz parte da rotina, entendeu? Fazer um chá, fechar a cortina, arrumar, esticar o lençol, tudo isso que você fizer já faz parte da rotina. Um banho à noite antes de dormir também já faz parte. Tudo isso o cérebro ele vai relacionando e ele vai ligando a hora. E quanto mais confortável você deixar, melhor vai ser para você querer dormir. Né? A hora de dormir vai ser uma hora agradável, vai ser uma hora gostosa. É uma coisa que eu não falei. Quando você deitar e você tiver aquele monte de pensamento, levanta e vai lá naquela listinha lá que eu falei e anota tudo que você tá pensando de novo, mesmo que você já tenha feito uma lista. Deitou, veio os pensamentos na cabeça, já coloca, levanta, vai até a sala ou até a cozinha,
e anota tudo que tá passando pela sua cabeça. Volta pra cama. Pensou de novo, volta, anota de novo. O cérebro odeia gastar energia. Então, se você fizer isso, vai ser um castigo pra ele. E aí ele vai falar, não, chega, eu vou parar de pensar. Entendeu? Então, é ruim, né? Você tem que levantar da cama. Mas pensa que você vai ter recompensa. Você vai conseguir adestrar o seu cérebro. Né? Faça pequenas mudanças e vai observando. E outra coisa, assim, que também me ajudou muito, por exemplo, é o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe o que você precisa durante o dia. Então, você atende todos os seus traços, né? Que é o que eu venho falando sempre aqui. Acho que todos vocês já ouviram, né? Sobre os traços de caráter. Então, você sabe quais são as necessidades dos seus traços, você cuida disso durante o dia e à noite você tá tranquila. Entendeu? Até o excesso de pensamento, a fibromialgia, como comentaram aqui, né? São coisas que dá para tirar com o próprio autoconhecimento, né? Análise corporal e outras técnicas que existem também. Então, fazem com que a pessoa, durante o dia, ela já faça algumas coisas que vai ajudar à noite, na sua noite de sono. Tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, foi muito bom, bem divertido os comentários. Me perdi várias vezes porque eu fico tentando ler os comentários e falar ao mesmo tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha primeira live sozinha, né? Então, se tiver alguma dúvida, inclusive sobre a análise corporal, sobre as doenças, né, que a pessoa tem, pressão alta, fibromialgia, essas coisas, pode me chamar no direct que eu vou conversar melhor, vou explicar melhor. Se ficou alguma dúvida também que eu não respondi, me chama que eu respondo, tá bom? Gostei muito de conversar aqui com vocês. Foi ótimo, parabéns, show. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigada, May, maravilhosa, arrasou. Ai, que bom. Fico feliz que vocês conseguiram entender um pouquinho das dicas, né? Aí, na semana que vem, acredito que eu vou fazer uma outra live junto com uma amiga minha, a Glauci, né? Provavelmente, não sei, a gente não marcou a data exatamente, mas talvez na semana que vem, né? E aí a gente vai falar sobre a dependência emocional. Também vai ser um tema muito legal mesmo. E aí eu conto com a presença de vocês também, tá bom? Um beijo pra todos e uma boa noite de descanso, hein? Durmam bem. Tchau!